A neurociência é uma parte da ciência que estuda o sistema nervoso e que mostra como que o nosso comportamento está relacionado com as nossas conexões neurais e como isso reflete no nosso cotidiano. Ela serve muito para entender certos tipos de transtorno, como a forma que cada pessoa aprende, a forma que cada pessoa recebe uma informação também. Ou seja, você fala uma coisa para alguém, determinada pessoa entende de um jeito, a outra pessoa vai entender de outro, como uma ofensa ou como uma informação cruzada. A neurociência, justamente, ela vai responder essas dúvidas em relação ao nosso entendimento. Outra questão também que é interessante é que ela mostra a questão do aprendizado desde que a criança é pequena. Você conhecendo um pouco de neurociência, você pode ajudar as pessoas que têm dificuldade de aprendizado a aprender de uma forma diferente. Veja bem, o método que faz com que a pessoa toque naquilo que ela aprenda, ele é muito importante para quem tem dificuldade de abstrair. O que é dificuldade de abstrair? Veja bem, conceitos abstratos, né? A pessoa, quando ela vai aprender a matemática, ela necessita de uma ferramenta. Em neurociência a gente entende isso como ferramenta de abstração. A ferramenta de abstração, ela é justamente aquilo que dá uma capacidade para o indivíduo de entender uma equação numérica. Pensa bem, né? E naquela equação numérica você entendeu o sentido de equivalência ou um sentido de interpretação do contexto de uma equação. A pessoa que tem dificuldade para abstrair, na hora que você apresenta uma equação numérica, aquele sentido de equivalência muitas vezes não se faz presente. Então, o método de aprendizagem, ele passa a ter que ser diferenciado, ou seja, mostrar que os dois lados da equação são equivalências a partir de desenhos, a partir de questões similares, a partir de ilustrações. Isso, desde a criança, quando ela é pequenininha, ele passa a gerar um movimento de aprendizagem. O nosso sistema educacional, ele tem uma falha enorme em relação a isso, porque ele nivela todo mundo com a mesma capacidade de aprendizagem. Quando você entende que o sistema de montessoriano, né, ele tem uma forma de demonstrar para a criança que ela pode tirar o símbolo daquilo que ela está aprendendo e vivenciar esse momento de aprendizagem. Serve muito para quem tem dificuldade com cálculo matemático. Outro exemplo que eu gosto de dar também de neurociência, vamos supor, quando você vai entender um delta de tempo. Tem alunos que não conseguem perceber que o delta é um espaço e que aquele sinal, né, que aparece determina um espaço de tempo entre um determinado lugar e outro, um delta de espaço, um delta de tempo, a velocidade média que aquele veículo percorreu. E para a pessoa que tem dificuldade em abstrair, quando você mostra aquela fórmula da fração, né, o delta E sobre o delta T, aquilo parece um monstro, parece algo inalcançável. Quando desde pequeno você já começa a trabalhar esses conceitos de forma incisiva, de forma simbólica, a criança passa a desenvolver essa capacidade. Então ajuda muito quem tem dificuldade em abstrair conceitos. Outra questão também, no caso de interpretação de informações. Quando você vai ler um texto, veja bem, o que faz uma pessoa ter conhecimento, ter domínio sobre aquilo que ela lê? Justamente a vivência anterior que ela teve, a intelectualidade que a gente chama. Crianças que tiveram casas onde os pais participaram da educação, discutiram assuntos, tiveram oportunidade à informação, elas desenvolvem uma intelectualidade. Isso é uma coisa nata, né? Uma coisa que cresce. Que parece até, eu sei que é uma forma simplória de falar, seria um DNA intelectual que desenvolve naquela criança desde o ambiente familiar, desde aquele conceito que ela foi criada. Crianças que que tiveram casas que não valorizaram o conhecimento, não valorizaram o estudo e não tiveram mesmo a oportunidade de dar esse tipo de informação, elas não desenvolvem essa capacidade de interpretação, mesmo a capacidade de escrita. Quando elas leem um texto, é tão curioso isso, elas não entendem aquilo que está subliminar, elas não entendem aquilo que está entre linhas. Parece
Como se fosse, não, mas fulano está querendo dizer isso em tal texto. Cicrano está querendo relacionar isso. Não, mas como assim, né? Não está muito óbvio. Isso também é uma falta de cultura, é uma deficiência que o nosso estudo tem aqui no nosso país também. É bem curioso. E quando isso chega no vestibular, quando isso chega já no ensino médio, é bem latente essa diferença que fez essa intelectualidade. Então, assim, a neurociência, ela vem tentar entender essas formas de aprendizagem e melhorar o sentido da pessoa ter uma vida escolar mais equilibrada, mais tranquila. E também no trabalho, pessoas que têm desorganização nos seus hábitos também, ou seja, elas planejam muitas coisas, elas são pessoas extremamente criativas, mas não conseguem executar. Essa dificuldade de executar um projeto é uma dificuldade de abstrair de algo. Porque quando você vai executar, você precisa ter um planejamento mental que muitas vezes ele não é consciente. Então você precisaria formular etapas no teu inconsciente para que aquilo vire um fluxo. E quando a pessoa não tem esse acesso a essas etapas, ela até tem a ideia, mas ela não consegue pôr em prática. Veja bem, quando você vai planejar uma obra, né, de uma obra civil, antes da obra começar a ser executada por si, existe todo um background que precisa ser desenvolvido. Desde a parte de fluxo, o cálculo, a parte de materiais, o tipo de material, o planejamento, a observação do terreno, do solo, da fundação, enfim, existe todo esse processo. Agora, se não tiver lá um indivíduo que sabe pegar essas informações e colocá-las em logística, a obra não vai sair, ou se sair vai dar prejuízo, ou o solo não vai estar adequado, a fundação não vai estar correta, enfim. Esse é um exemplo bem clássico para vocês entenderem um cérebro que não consegue executar algo, que não consegue ter essa habilidade de execução. Outra parte também do desenvolvimento intelectual, a gente está falando aqui da capacitação de abstração, vamos falar também da capacitação simbólica, ou seja, pessoas que conseguem ver além da escrita, que conseguem ver além da informação. Então, são pessoas que pegam o texto e de lá elas conseguem ter uma interpretação além daquilo que está escrito. Isso é muito difícil quando o aluno, voltando àquilo que eu falei no começo do vídeo, ele não teve essa vivência. Bom, a neurociência justamente ela vem ajudar a entender, é uma ciência ampla, maravilhosa e que ajuda muito no nosso bem-estar mental também, o nosso planejamento de vida, planejamento de finanças, de comportamento também. Por exemplo, tem pessoas que falam muito, contam muitas coisas e, no entanto, na hora de criar algo organizado de ideias, ou seja, então, são crianças que elas falam. Aí você fala, organiza aquilo que você está falando, organiza seu pensamento. Ela vai do final para o começo, aí ela vai e coloca uma outra questão, ela dispersa, e também é uma forma de entendimento. E assim, uma experiência que eu tive com uma pessoa que tinha descalculia, né? Que a pessoa que tem descalculia, ela não enxerga números. Então, o número para ela não faz sentido. Justamente é uma dificuldade de processamento. Hoje já é sabido. Antigamente, a pessoa que tinha esse tipo de dificuldade, né? Por exemplo, que não decorava a tabuada, ou que não conseguia entender o seno, cosseno, terminar uma estrutura geométrica, tudo, ela não muitas vezes colocada à margem. Hoje em dia já se entende que isso é uma dificuldade de interpretação do abstrato. Então, uma maneira de você trazer essa criança para a realidade é fazer que ela sinta os números. Mostrar que a matemática está até numa folha, que a matemática, ela está até numa... É tão bonito quando você mostra um celular, né, para uma criança, a criança fica lá mexendo naquele celular, e você fala para ela, olha aqui, esse celular está na tua mão, ele existe porque alguém calculou, alguém desenvolveu em cima de cálculos, como chama, aplicativos, processamento de dados para que isso pudesse acontecer. Então as coisas começam a fazer sentido. É muito interessante mostrar, hoje nós estamos falando da questão de abstrair, né? Mostrar para a pessoa que tem a dificuldade de abstração que os números, eles têm sentido, mas sentido literal. Dá sentido literal para os números para você ver como começa a modificar
todo esse tipo de situação. Mostra para essa criança balas, dá bala para ela, faz o amiguinho lá e tirar todas as balas dela e fala: você só vai ter sua bala de volta se você souber quantas balas foram retiradas e quais cores também de balas foram retiradas. A criança na hora parece que acorda e vivencia aquilo também. A questão da intersecção é muito difícil para quem tem essa dificuldade de abstrair, fazer intersecção de conjuntos também, né? Quais que são similares entre os grupos, né? Onde que está essa intersecção? Ensina isso também com fichas, com movimentos, é muito interessante. Então, assim, hoje na nossa aula de introdução à neurociência, vem mostrar justamente isso, né? Essas diferenças de processamentos de informação. Aqui nós estamos falando da criança quando ela é pequenininha e aquilo que você pode já observar no seu filho, nos seus amigos, ajudar para mudar esse tipo de pensamento, tá bom? Muito obrigada, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos. Esse canal tem a motivação de divulgar conteúdo de saúde, bem-estar, para fazer com que a vida também fique mais leve, mais interessante. Muito obrigada pela presença de todos, doutora Priscila Ferraz Alvim.